Recentemente, senador José Medeiros, fui convidada pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Canela, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, para falar sobre a crise. No próprio templo, onde o pastor Jaime faz a pregação religiosa. E por que uma igreja se atém a essa análise e avaliação da crise? Porque antes de serem religiosos, serem crentes, eles são cidadãos. E a cidadania acordou, como, aliás, disse muito bem o ex-presidente da Câmara dos Deputados, candidato à presidência da República, e presidente do PMDB, Ulisses Guimarães, quando avaliando os anos 90, do impeachment que tivemos, do ex-presidente Collor, disse que o cidadão acordou, está na rua, está se manifestando em nome da cidadania. Palavras daquele político que todos nós aprendemos a admirar, mesmo não concordando com o partido, com a ideologia, mas reconhecendo nele uma visão sábia da relação respeitosa no âmbito político. E a descoberta do cidadão, declarou Ulisses Guimarães, que agora está acompanhando, está vigilante nos meios de comunicação, eu considero que há de mais importante. Por isso que nós, no Congresso, estamos sendo vigiados. Agora, somos juízes. Se o resultado não for aquele que a nação quer, nós passaremos a réus, a cúmplices disso que está aí. É incrível que aquelas palavras ditas nos anos 90, hoje, colocadas hoje, numa perspectiva histórica, seriam as mesmas ditas por um outro Ulisses Guimarães, ou por ele próprio, ou pelas lideranças pensantes de nosso país. Quando se fala no povo, que povo estamos falando? Os quase 4 milhões que foram às ruas no dia 13 de março? Que povo estamos falando? Por que dizemos que o povo ou que há uma tentativa de golpe? Será a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que vai ocupar brevemente a presidência da Suprema Corte do país, uma golpista? Será o ministro Antônio Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro da Suprema Corte, um golpista? Eu não acredito, sinceramente, que essas autoridades estejam fazendo o jogo de quem quer que seja, a não ser o jogo de interpretar a Constituição. Ouvi com todas as letras, da boca da senhora ministra Carmen Lúcia, impeachment não é golpe. Do mesmo modo do ministro Antônio Dias Toffoli, impeachment não é golpe. Ao ponto de a própria Suprema Corte ter dado rito de procedimento. E os juízes agora, como disse o próprio Ulisses Guimarães, lá nos anos 90, ou Dias Toffoli, em 2016, o juiz será a Câmara dos Deputados, que vai com voto aberto ser chamado o deputado, ou aqui o Senado, vai dizer como vota a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e eu terei que dizer a alto e bom som para que a sociedade saiba como vota a senadora Ana Amélia, ou como vota qualquer deputado. Simples assim, senadora, simples assim. Serão esses ministros da Suprema Corte golpistas? Eles estão apenas e tão somente interpretando o que está escrito na lei. E a sociedade, o cidadão e a cidadania mostraram o seu vigor. Então, por isso que na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, eu fui convidada para falar sobre a crise, para mostrar o quanto a sociedade, ali estavam empresários, funcionários públicos, servidores, donas de casa, ouvindo.
ouvindo o que estamos falando, dialogando, conversando sobre este momento dramático que o nosso país está vivendo. Humilhação não é o Brasil fazer um impeachment sob as formas fundamentadas por pessoas preparadas que fizeram toda a fundamentação deste processo. Humilhação é o país lá fora ser visto como a nação mais corrupta do mundo. Isso é que é humilhação para o cara que ganha salário mínimo. E não adianta tentar jogar a população. E eu fico apavorada, literalmente apavorada, quando vejo o Brasil será incendiado por greves e ocupações se houver impeachment. Concede uma parte, senadora Ana Amélia. Também queria, senadora. O Brasil será incendiado por greves e ocupações se houver impeachment. Declaração de um líder do movimento dos trabalhadores sem teto de São Paulo, o senhor Guilherme Boulos. Essa é uma declaração inaceitável, porque é ameaçadora. Mas a sociedade que foi às ruas não tem medo disto. Mesmo que seja apenas força de retórica. Não se pode admitir uma coisa dessas, e nada acontece, porque isso é declarado perante as autoridades maiores do país. Vamos incendiar o país? Mas o que é isto? Onde nós chegamos? Concedo a parte à senadora Vanessa, à senadora Gleice e ao senador Lindenberg. Agradeço, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência disse que eu usei 30 minutos da tribuna. Vossa Excelência, pelo número de apartes, deverá usar mais. Mas eu acho que esse debate... Não vou ficar nos 30, senadora. Esse debate é muito importante, senadora Ana Amélia. Primeiro, eu quero voltar a destacar o que eu tenho destacado sempre. O exemplo de democracia está aqui nesse plenário. Uma opinião, outra opinião, duas opiniões postas, mas, infelizmente, não podemos dizer a mesma coisa dos meios de comunicação, que só divulgam uma opinião. E quando Vossa Excelência fala do impeachment, eu quero dizer que essa foi a base, pelo menos do pronunciamento que eu tentei fazer. Mostrar que eu não vi ninguém dizer que impeachment é inconstitucional. Nunca ouvi ninguém dizer que impeachment é golpe. E sim, quando o impeachment ele é usado sem uma base legal concreta, real, factível, aí ele passa a ser golpe. E os elementos para que aconteça um impeachment, quais são? O jurídico e o apoio da população. A população está sendo iludida, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência é a pessoa dos meios de comunicação. Vossa Excelência dedicou toda uma vida aos meios de comunicação e sabe o poder que tem a comunicação perante as pessoas. Eu fui abordado o final de semana inteiro. E eu disse, gente, qual foi o crime que a presidente Dilma cometeu? Aí as pessoas vão raciocinando e vão percebendo que, de fato, não há crime. Ou será que pedalada era crime? Não era, tanto que retiraram. Decreto suplementar é crime, porque se a assinatura de decreto com base legal, inclusive, é isso que tem que ser debatido, for crime de responsabilidade, eu pergunto, senadora Ana Amélia, nós vamos começar no Brasil, nos estados brasileiros, a abrir processos de impeachment contra os governadores do Estado, porque falta de popularidade, crise econômica, não deva ser razão para nenhum presidente ou presidente perder um mandato desse país. Então, acho que a gente tem que ser mais honesta no nosso diálogo. Aqui, de nossa parte, a senhora nunca ouviu dizer de qualquer um de nós que impeachment é ilegal, é golpe. Não. Impeachment sem base legal é golpe. Não, e é isso que está acontecendo, infelizmente, senadora. Queria que Vossa Excelência nos ajudasse nesse apelo aos meios de comunicação para dividir melhor as informações de um lado, mas de outro lado também, do lado daqueles que defendem o impeachment, mas do lado daqueles que são contrários. Esses não têm espaço nenhum. E a gente precisa desse espaço para poder fazer com que as pessoas nos escutem e elas próprias fazerem seu próprio juízo de valor, e nós não estamos conseguindo fazer isso. Senadora Vanessa, eu só ouvi sempre que impeachment é golpe. Ponto. Essa frase é a frase, é o mantra. Sem a base legal, senadora, sem a base legal. Segundo, senadora Vanessa, não sou censora, não sou. Eu fui jornalista, hoje sou senadora, recebi 3.442.000 votos dos gaúchos em 2010 para ser senadora do Rio Grande do Sul pelo Partido Progressista. E aqui estou. Hoje eu tenho uma responsabilidade com o mandato que me foi conferido pelos eleitores e eleitoras do Rio Grande do Sul, e muito me honro. E aqui trabalho para honrar esse apoio e esse voto e essa
confiança. Então, não sou censora, não vou ligar para os veículos de comunicação para dizer publiquem isso ou não publiquem aquilo. Cabe a eles decidirem, porque tem conselhos de ética, tem ombudsman, alguns jornais têm ombudsman que tratam de fazer toda a avaliação crítica do jornal, então eu não posso ser censora porque fui jornalista e em nenhum momento os donos da minha empresa tiveram qualquer reverência ou qualquer citação ou menção de censurar as colunas ou os comentários que eu fazia. Então, eu prezo muito a liberdade. E o que faz o meio de comunicação a não ser refletir o pensamento médio comum da sociedade brasileira. Então, é apenas, então, somente isso, senadora. Então, agora já mudou o discurso. Primeiro, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Não, para aí, não é bem assim. Agora mudou um pouco a versão. O golpe o golpe depende do fundamento. Então, o golpe é porque não tem fundamento o pedido de impeachment. Se não houvesse isso, senador, eu tenho certeza, eu acredito que o Supremo não acolheria dar curso, se houvesse sinais de ilegalidade, dar curso ao processo na Câmara dos Deputados, estabelecendo rito para este processo, senador. Então, é simples assim. Então, por esse motivo, eu queria respeito à opinião, continuarei defendendo sempre o direito de haver exatamente a manifestação de Vossa Excelência, mas eu tenho que dizer que é assim que eu vejo as coisas. Concedo a palavra à senadora Gleisi e ao senador Lindbergh. Obrigada, senadora Ana Amélia. Eu sei que essa discussão é desconfortável, porque, de fato, se acontecer o impeachment sem a base constitucional e legal, o que vai acontecer é um golpe. E as pessoas que participarem disso ficarão marcadas na história do Brasil e levarão essa responsabilidade consigo na consequência histórica. E por que eu digo isso, senadora Ana Amélia? Porque nós não temos base constitucional do pedido de impeachment. O impeachment é constitucional, ele é porque é previsto na Constituição. Assim como outras instituições e outros instrumentos são previstos na Constituição. E se é para ter um processo de impeachment, o que foi discutido no Supremo Tribunal Federal não foi o conteúdo, apenas como que seria o rito. A Câmara fez uma pergunta, o Supremo Tribunal Federal não pode não responder. Respondeu, se houver processo de impeachment, o rito é esse, e o julgamento é pelo Senado. Não entrou no mérito. Então, ninguém está dizendo que a Corte está dando golpe. Eles apenas responderam a uma solicitação da Câmara. Mas o fato é que o que foi pedido pelo Dr. Hélio Bicudo, lá à Câmara, para abrir o processo de impeachment, e que o presidente da Câmara, com todos os problemas que tem, esse sim tem vários problemas, né, tem inquéritos, está denunciado já, foram duas situações. A primeira, as chamadas pedaladas, que são os empréstimos sem a devida autorização legal, entre aspas, e os decretos ilegais de abertura de crédito sem dotação orçamentária. Mas isso foi em relação a 2014. Então, a peça do impeachment foi aditada para que se inserisse menção a essas duas práticas em relação ao orçamento de 2015. Veja bem, 2015 sequer foi julgado pelo Tribunal de Contas da União e não veio para essa casa. Nós só podemos falar em crime de responsabilidade depois que o Congresso Nacional votar uma conta e dizer que ela não está de acordo com os preceitos constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não aconteceu. O presidente da Câmara, sabendo que tinha uma forçação de barra grande, deixou de lado as chamadas pedaladas, porque disse que não tinha responsabilidade objetiva da presidenta, mera suposição de responsabilidade subjetiva, mas que ele ia acatar o pedido pelos decretos de abertura de crédito sem base orçamentária, porque, de fato, a presidenta tinha assinado. Ocorre que o vice-presidente da República também assinou decretos semelhantes. Então, se vale para ela, tem que valer para ele. E, por outro lado, é o seguinte, os demais poderes também abriram créditos suplementares nas mesmas circunstâncias. E a consequência é que é o seguinte, quando demais poderes pedem a abertura desses créditos suplementares, a responsabilidade é desses poderes e não da presidenta Dilma. A SOF, Secretaria de Orçamento Federal, não pode devolver aos poderes e dizer que não tem dotação orçamentária, porque os poderes controlam o seu orçamento. Ela tem que encaminhar a presidenta para que a
presidenta encaminha aqui. E aí nós temos 8 suplementações do Tribunal de Contas da União, do Senado Federal, do STF, do STJ, nessas mesmas circunstâncias. Então, no ano de 2014, sobre o qual o Tribunal de Contas da União insurgiu-se, pronunciando parecer pela irregularidade das contas em razão da emissão de decretos que violavam a meta fiscal, foi verificada a mesma prática. E, por incrível que pareça, os volumes bem mais significativos. Então, senadora Ana Amélia, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que o impeachment é previsto na Constituição, que ele não é inconstitucional, o impeachment, o instituto do impeachment não é um golpe. Agora, utilizar esse instituto constitucional sem base legal e sem base constitucional é golpe. E, desculpa, aqueles que o fizerem vão ficar marcados na história pelo golpe. Senadora Gleisi, a decisão é soberana e o povo vai ficar acompanhando e o povo é participante direto desse processo da decisão. Ponto. Será partícipe direto em tudo isso. E o povo é soberano. Todos aqui conhecemos e reconhecemos a sua capacidade na área orçamentária, na área da legislação, voltada à gestão pública. Todos conhecemos, a senhora veio da Câmara, de um trabalho extraordinário e reconhecemos. Mas este, senadora Gleisi, não é um julgamento técnico, é um julgamento político e é um julgamento que tem que caminhar por esta via. E, por enquanto, nós estamos aqui fazendo um debate que pode ter um desfecho completamente diferente daquilo que nós estamos aqui projetando. Pode ter, nós nunca sabemos. Tem uma comissão especial na Câmara fazendo esse debate, para lá fazer toda a análise técnica, toda a análise da fundamentação a respeito do que os 3 juristas apresentaram nos fundamentos para apresentar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, eu penso que nós estamos aqui, de certa forma, colocando a carroça na frente dos bois, porque a comissão especial da Câmara está com essa responsabilidade. E, de novo, os argumentos políticos serão fundamentais e o povo está ao lado, acompanhando, praticamente determinando o que a Casa do Povo, que a Câmara Federal vai decidir nesse momento. O que o povo quer, aquela Casa vai tomar a decisão. Senador Lindbergh Farias. Senadora Ana Amélia, o problema é que Vossa Excelência não respondeu à senadora Vanessa e à senadora Gleisi. As duas desmontaram aqui o argumento de Vossa Excelência. Primeiro, dizer o seguinte, que o impeachment, nós temos um julgamento político e jurídico, não só político. E aqui as duas foram muito claras quando disseram, está previsto na Constituição. O Supremo, quando definiu o rito processual. Depois o Supremo vai ser acionado, sim, se nós aprovarmos o impeachment sem base jurídica. O fato é que a senadora Gleisi e a senadora Vanessa desmontaram os argumentos. Cadê o argumento, senadora Ana Amélia? É abertura de créditos suplementares? Esse argumento? Porque o que argumenta é o seguinte, a presidente não podia ter assinado decreto de abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa. Não leram que tem um artigo 4º da lei orçamentária, tanto 2014 no caso 2015, que garante ao governo federal, sem autorização legislativa, desde que é preservado o superávit primário. O que é que houve com o superávit primário? Nós mudamos. Aprovamos o PLN 5, porque houve uma diminuição de arrecadação violenta por parte do governo. Então, Vossa Excelência vai defender o impeachment sem base jurídica? Vossa Excelência agora rasgou, deixou de lado a questão jurídica. Não. Vai dizer que eu rasguei a Constituição. Não, Vossa Excelência é uma senadora. Não Nós temos que votar aqui com o critério político e o critério jurídico. O que está difícil, senhores, aqui, é sustentarem isso. Na verdade, se Vossa Excelência quer um pedido de impeachment, tem que fazer outro. Porque esse aqui, sinceramente, não tem base, não tem sustentação, então não tem outra palavra. Porque, veja bem, o impeachment está previsto na Constituição. Agora, houve o crime de responsabilidade? Nesse caso aqui, nós estamos estudando, temos certeza que não. E Vossa Excelência tem que responder isso. Baseado em que artigo? Em que ponto Vossa Excelência diz que há crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma? É isso que nós queremos que Vossa Excelência responda.
É uma covardia até. Estou sozinha aqui com 4 senadores, 5 senadores aqui no plenário, me bombardeando nessa série de apartes, mas é muito bonito isso. O senador Álvaro vai recorrer Não, aí, vai me ajudar. mas eu queria dizer, senador, quem vai decidir, senador Lindbergh? O senhor, o cara pintada, o jovem que nós vimos nos anos 90, com aquele vigor e aquela energia, levando as massas para a rua, senador. Alguém discutiu o aspecto técnico para botar o Collor fora do poder, senador? Claro, naquele caso teve pagamento. Deixa eu só explicar para Vossa Excelência. Naquele caso teve empresas fantasmas Foi o povo que veio pra pagaram rua. Despesas pessoais do Collor e de sua família. Qual o caso envolvendo a presidenta Dilma? Bom, me diga. Envolvendo pessoalmente a presidenta Dilma. A conta na Suíça, a dinheiro desviado, apartamento na Avenida Foca, em Paris. Senador, os casos são completamente diferentes. Os riscos disso, em tudo que está sendo investigado hoje, poderão levar a um desfecho imprevisível sobre essas declarações. Então, portanto, é bom termos cautela, especialmente em relação ao que Vossa Excelência está dizendo. Mas, de novo, a vontade da cidadania será expressa também nessa manifestação soberana e livre dos senhores deputados, das senhoras deputadas, dos senhores e das senhoras senadoras. Este é um julgamento político que tem que ter claro esta base e essa fundamentação técnica que foi fundamentada em todo o processo escrito por 3 juristas eméritos que Vossa Excelência acabou de fazer referência. Entre eles, um dos fundadores do PT, o jurista Hélio Bicudo. Então, senador Lindbergh, eu estou muito tranquila com o rito processual. A minha única e grande preocupação como cidadã é essa tentativa de botar fogo no Brasil, e inclusive, numa declaração, essa foi do Guilherme Boulos, e a declaração de guerra do presidente da CUT, Wagner Freitas, dizendo: nós vamos nos livrar do Moro, nós vamos nos livrar do juiz Sérgio Moro. Ora, essa é uma declaração mais do que uma declaração, é uma ameaça à própria integridade física de um magistrado que está cumprindo o seu dever. Então, eu vou me limitar aos 30 minutos, senador. Senador, mas me conceda uma parte aqui por via transversa, mas é que estamos hoje numa segunda-feira. Eu estava me sentindo aqui atacada aqui por 4, 5, o senador Pimentel está quieto lá observando, o senador Humberto também já fez um pronunciamento aqui que eu ouvi também com atenção, e eu não quero ocupar mais que os 30 minutos que a senadora Vanessa, nossa procuradora da mulher, aqui ocupou a tribuna. Então, para fazer uma divisão equilibrada no contraditório aqui dessas questões relacionadas ao impeachment. Aliás, eu acho que a senadora Vanessa tinha que fazer 2 pronunciamentos, um a favor do governo e outro a favor de Vossa Excelência por ser procuradora da mulher e representante. Ela que é a defesa dos direitos das mulheres. Senadora. Mas, senadora Ana Amélia, é bom se ressaltar a conveniência do momento do discurso do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho dito aqui que o Partido dos Trabalhadores tem uma zaga aqui muito bem composta e ainda mais acrescida com o reforço do PCdoB, que muito bem faz essa defesa aqui, a senadora Vanessa Graziotin. Agora, o Partido dos Trabalhadores é o único partido, talvez, que não pudesse reclamar de pedido de impeachment nenhum, com base legal, sem base legal, porque o Partido dos Trabalhadores pedia impeachment até do Vicente Mateus, que era presidente do Corinthians. Pedir impeachment de todo mundo, por base legal ou sem base legal, isso não vinha ao caso. Vossa Excelência falou muito bem. Tem algumas prerrogativas, tem alguns itens que é necessário para que haja o impeachment do presidente. Base legal é uma delas, é evidente, mas não é só a base legal. Pode sobejar de base legal, mas se não tiver apoio das ruas, esse impeachment não vai para frente. Pode sobejar de base legal, mas se não tiver apoio político, não vai para frente. Agora, vou te falar uma coisa. Se o presidente perdeu as ruas e perdeu o apoio político, qualquer filigrana legal vai levar ele ao impeachment. Sabe por quê? Porque quando um mandatário perde as ruas e perde o apoio político, não é só no presidencialismo, não. É em qualquer regime. Foi assim na Bastilha. Foi assim na França, foi assim com as ditaduras. Quando a ditadura brasileira perdeu o apoio das ruas, ela se definhou e acabou tendo que pedir água e entregar o poder.
É assim com todos os poderes. Então, essa discussão, muito bem feita processualmente pelo senador Lindbergh, pelo senador Humberto Costa e pelas senadoras que antecederam, ela é bem feita tecnicamente. Agora, discutir o mérito agora de nada vai adiantar, porque essa discussão está sendo feita lá na Câmara e com certeza esse debate vai ser posto lá e ele tem que ser feito lá. Agora, eu sinto aqui, na verdade, é um mero inconformismo. Veja bem, vamos citar só para ter exemplo aqui, com relação, o senador Humberto Costa praticamente disse que não vai aceitar qualquer que seja o desfecho. E eu pergunto aqui, amanhã está sendo protocolado, ou essa semana, um pedido de impeachment lá na Câmara, já com fatos novos. E aí eu digo, provavelmente essa base legal vai transbordar, vai faltar balaio para encher de base legal. E aí a pergunta é, e o argumento? Qual vai ser o argumento dessa vez? Porque os argumentos aqui, eles têm evoluído e têm intensificado, qualificado. A senadora Vanessa falou sobre a base legal, mas Vossa Excelência está com razão. Até poucos dias aqui era assim, impeachment é golpe. Eu não sei qual foi o marqueteiro, acho que não foi o João Santana, porque o João Santana não já estava mais aí. Mas foi bem bolado. E pegou. Para a militância do PT, pegou. Eu sinto que pegou. Para o resto da população, não. Mas para a militância é um argumento forte, dizer impeachment é golpe. Mas aí começou todo mundo desmontar aqui, dizer não, impeachment não é golpe. E aí começaram a abrir essa Constituição aqui. Aí falaram, tá ficando difícil. Aí evoluiu. Não, mas falta a base legal. E agora está sustentado nisso. Mas eu falo, e a semana que vem? Quando já estiver sobrando, escancarado base legal? E não fomos nós que estamos dizendo que é base legal, não. Foi o Tribunal de Contas, tem sido vários juristas que têm dito. Agora tem jurista para todo gosto. E assim, é legítimo. Seria estranho se o senador Lindbergh não dissesse isso aqui. Porque é um defensor do governo. Seria estranho. Agora, nós temos que esclarecer a população, porque senão fica essa cantilena aqui, que não é uma verdade dos fatos. Muito obrigado. Eu agradeço, senador. Obrigada pela atenção e, sobretudo, pelas ponderações feitas hoje. Quero, antes de descer, celebrar o aniversário da Polícia Federal, que está completando hoje 72 anos, e essa instituição está agindo com espírito republicano em defesa dos interesses nacionais, e é um dos orgulhos do nosso país, a Polícia Federal, que faz hoje 72 anos. Muito obrigada.